Hoje, a aula vai ser dedicada, né? Esse nosso encontro vai ser dedicado ao Hadoop, né? Então, falando de Big Data, falando de engenharia, falando de arquitetura, olhando para todo esse universo de aplicabilidades na navegação do dado, né? Desde a sua aquisição até a sua disponibilização. Então, falar de todo esse universo de processamento, de engenharia, de arquitetura, soluções, tudo que consiste em relação a dados, e não falar de Hadoop seria um certo gap aí para quando a gente fala de Big Data, né? Então, o Hadoop talvez foi as práticas e o framework, né, as tecnologias que mais entregaram os conceitos Big Data, ao menos que seja nos primeiros anos aí de evolução do Big Data no mercado e seu conceito, né? Então, o Hadoop hoje é algo que está em diversas distribuições, em diversos parques tecnológicos. Temos grandes players, grandes consumidores, grandes empresas utilizando o Hadoop fortemente, né, para processamento, para estratégias, para diversos fins, tá? Então, a ideia é que a gente passe um pouco por esse conteúdo e entenda como ele é integrado, como a sua arquitetura funciona, as grandes marcas aplicam isso dentro de seus ambientes. Dentro da nossa aula, da nossa encontro de hoje, eu trouxe uma frase que eu achei bastante interessante do Dalai Lama, né? Só existem 2 dias do ano em que você não pode fazer nada. Um se chama ontem e outro se chama amanhã, né? Então, com essa visão, é bem importante que sempre nos preocupamos onde estamos, né? O que a gente precisa fazer para o futuro, mas viver o presente, né? Então, o presente é algo tão importante que para existir um passado positivo e para prever, prospectar um futuro ainda melhor, precisamos cada vez mais olhar para o nosso presente e atuar e agir, né? Então, com essa ideia de saber que temos o presente, que é acordar todos os dias, né, abrir nossos olhos aí, levantar com tanta projeção de vida, com tanta possibilidade, né? Muitas vezes, se estamos satisfeitos demais ou estamos insatisfeitos, é bom parar um pouquinho para pensar, para ver o que a gente tem, né? Nossa qualidade de vida. Muitos têm uma qualidade de vida alta, pessoas que hoje estão no hospital, que seja por Covid, por vários motivos. Então, eu acho que essa ideia de cuidar do presente tem que ser expandida não só para nós mesmos, né? Não só cuidar de nós mesmos, mas também cuidar do bem social, do bem comum, né? Quando temos uma missão de vida, um objetivo de vida, eu creio que dificilmente esse objetivo, essa visão de transformação vai ser interessante que seja só para nós mesmos, né? Então, a visão muito particular é muito limitada. Então, vamos olhar um pouquinho para fora, ver o quanto a gente consegue agregar, ajudar os outros, né? Que seja, às vezes, com ação, com uma palavra, com um gesto, né? Então, é bem interessante olhar para o presente, se capacitar mais, buscar mais, se cuidar mais, né? E também olhar para ter esse senso aí de sociedade que é bem importante. Hoje nossa agenda vai passar por alguns itens, né? Vocês vão ver que eu não trouxe nada com assunto diferente, com ideia diferente. Realmente eu quero falar de Hadoop porque, além de ser um assunto um pouco extenso, eu trouxe aqui os principais tópicos, as principais citações aí que são interessantes a gente entender quando a gente está falando de analytics, quando a gente está falando de dados, né? Claro que o Hadoop ele tem um viés bastante estrutural, bastante de solução, mas eu vou trazer aqui as integrações, eu vou trazer aqui tecnologias que ajudam em diversas frentes. Então, quando a gente está falando de analytics, quando a gente está falando de armazenamento, quando a gente está falando de processamento, como o Hadoop atende a todas essas necessidades, tá? Então, nossa agenda vai ser a história do Hadoop, né? Dificilmente dá para ter um contexto se a gente começar a falar um pouquinho aí do histórico de uma tecnologia, de um conceito. O que é um cluster de computadores, né? Distribuições e pacotes, core e armazenamentos, né? Integração de usuários e segurança,
e uma demonstração de ambiente, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma versão um pouco antiga de uma distribuição, mas é bastante factível de você entender componente de gerenciamento, componente de utilização. Vou tentar ser um pouco hands-on aí nesse momento aí, tá? Então, pessoal, bora começar. Um pouco de história, né? Um pouco da história do Hadoop, né? Um brief dessa história. Então, o Hadoop, assim, as primeiras mecânicas, as primeiras ideias de criar esse framework surgiu em 2002. O início do Nut, né? É idealizado o Nut, um motor de busca na web open source. Então, foi pensado um mecanismo que conseguisse, né, impulsionar um largo conteúdo, né, de pesquisas simultaneamente e paralelamente, né? Então a gente tinha a necessidade já naqueles tempos de 2002, ainda quando a própria internet estava evoluindo, existiam diversas limitações estruturais, mas já existia toda uma necessidade de criar uma robustez maior para buscas, né, para o que a gente mais utiliza hoje, né, a internet, que seria sites de busca. Né? Então, os criadores perceberam que a arquitetura não seria escalável para bilhões de páginas. Então, a gente tinha tanto conteúdo, tanto imagem, tanto processamento, tanto acessibilidade, tanto concorrência, diversas necessidades a nível de engenharia, a nível de arquitetura, a engenharia de software como um todo, né, e arquitetura, para enquadrar aí dentro do fluxo. Em 2003, a Google estruturou o Google Distributed File System, né? Então, foi um formato de armazenamento de informações por meio de diretórios que suportava uma replicação, que suportava uma redundância, tolerante a falhas, então já tinha alguns mecanismos para gerenciamento de informações, para gerenciamento de diretórios, né? Então foi a publicação de um paper, né, que descrevia toda essa arquitetura, como a Google tem um costume, né, desde lá atrás, de criar, de contribuir teoricamente com a comunidade, né? Então eles sempre criam componentes, né, como já fazem isso com outros componentes hoje, né, e disponibilizam isso, né? E aí em 2004 a gente teve o NDFS, né, e o MapReduce, né, que foi como começou a ser estruturado, começou a ser pensado como era possível integrar um sistema de diretórios, né, uma recursividade de gerenciamento de diretórios dentro de um motor de processamento. Né? Então começou a ser integrado, a ser validado como isso daí poderia ser integrado junto com o MapReduce. Após isso, em 2005, teve uma integração desse Nut aí, desse conceito inicial com o MapReduce. Tá? Em 2006, nasce o Hadoop, né, já fazendo todo um consumo de estruturas de diretório. Em 2008, chegou uma evolução, tornou-se um projeto Apache Top Level. Então, o que é Top Level? A Apache qualificou isso de forma mundial. Então, as suas releases, as suas validações de versões já tinha todo um cuidado dedicado, né? Já tinha um trabalho, já tinha todo um roteiro produtivo, digamos assim, de disponibilização de releases, né? E quebrou o recorde, né? Interessante, quebrou o recorde de ser o sistema mais rápido a ordenar terabytes de dados. Então, naquele momento, em 2008, o Hadoop se mostrou altamente performático, altamente impulsor de velocidade. Quando estávamos pensando em Big Data, né, entre 2009 e 2012, mais ou menos, o Hadoop começou a trazer como fazer isso realmente no mundo real. Né? E aí em 2009 o HDFS, o NDF evoluiu para um HDFS, né? E aí a gente tem agora um projeto independente separado que eu acho que foi uma das melhores sacadas da estratégia de criação de produto Hadoop, de open source assim como um todo, né? Que foi modularizar o que melhor funcionava para que fosse reutilizado em outras aplicações, em outros formatos, em outras estratégias, né? Então o HDFS ganhou a sua emancipação aí, né, do pacote, e a partir disso ele começou a evoluir paralelamente com o MapReduce, né? Então os dois componentes foram evoluindo de forma paralela. Isso é bastante vantajoso porque temos usabilidades diferentes, muito mais usabilidade, muito mais teste, muito mais feedback, e aí cada um tem o seu período de maturação, de incubação, né? Então, por exemplo, o HDFS é um sistema para armazenamento, então provavelmente foi muito mais usado do que especificamente o MapReduce, né? Mas o legal disso tudo é que ao redor do mundo temos diversos projetos, diversos estudos, diversas
equipes, né, que sempre buscam por algum recurso, por alguma tecnologia diferenciada que possa resolver um problema, às vezes por ser open source, né, investimento baixo, é bem mais simplificado. Então, essa quebra de modularização, para mim, é bastante importante dentro do universo do Open Source, né? E aí, em 2012, a gente teve a primeira versão 1.0 do Hadoop, que foi disponibilizada. Ali realmente começou a ser vendido, né? A ser comercializado, né? Não vendido, porque a gente tem Open Source, não quer dizer que é free, né? Quer dizer que é uma distribuição que precisa ter alguns critérios de cuidados e também de maturação de pacotes. Então, quando uma distribuição vai fazer, o vendor, né, vai fazer a distribuição desse pacote open source, ele precisa ter alguns critérios, que é ter uma manutenção, que é ter um acompanhamento em conjunto com a comunidade, entregar um certo valor, devolver isso de forma testada, né? Então, a evolução das versões do pacote open source trabalha muito nesse formato, quando a distribuição vai evoluir ela, né? E aí, normalmente, aquela distribuição pode trazer algum componente particular, alguma coisa, mas não pode descaracterizar os pacotes principais, né? Então, é uma das maiores preocupações e foi aí que começou-se a era de grandes distribuições, né, de grandes empresas, se movimentar para disponibilizar o Hadoop no mercado. Qual foi a pegada nesse momento? Foi muito a questão de aparecer no mercado, de entregar o produto, de entregar a distribuição e não cobrar por isso, não cobrar por quase nada, né? Basicamente, até muitas vezes dando um suporte prévio gratuito para poder realmente ganhar o cliente, para poder realmente difundir a ideia Hadoop, né? E aí, depois dessa movimentação de diversas distribuições, essa disponibilidade no mercado, a visibilidade da resolução de problemas, começou-se a ver que o Hadoop realmente estava processando mais rápido, que o Hadoop realmente entregava algumas coisas que os sistemas legados, que modelos tradicionais não entregavam, né? Então, já desde esse momento, começou a ter uma expansão muito grande no processamento e no armazenamento informacional, né? Em 2015, a gente teve a sexta versão, que é a versão 2.7 do Hadoop, é uma versão bastante consolidada, né? É uma versão bastante confiável. Muitos dos lugares onde eu passei, eu vi essa versão. Foi uma versão muito, muito interessante, que ela resolveu muitos problemas de processamento, algumas falhas mesmo estruturais de integração. É uma versão madura, né, do Open Source, do framework. E hoje já temos a versão 3.1, que já quase evoluindo para uma nova. Então a gente tem aí uma prospecção aí que talvez esse pacote 3.1 já tem 1 ano e meio no mercado, a gente tem uma atualização. Então, o que uma versão normalmente embarca, tá? Você vai ter componentes, você vai ter novas features, você vai ter até outros projetos open source agregados dentro do pacote. O Hadoop, ele tem toda uma suite, né, detalhada na sua documentação. Então, para que eu entregue Hadoop, eu preciso ter core, eu preciso ter algumas limitações de integração. Eu não posso vender uma distribuição, não posso fazer uma distribuição desrespeitando essa estrutura, né? Esse modelo, né? Então aqui a gente falou um pouquinho da história do Hadoop, só para dar um briefing, né, de como ele evoluiu, porque ele nasceu. E o legal do Hadoop é que ele é um nome que não tem nada a ver com nada, né? Ele parece que é alguma sigla, alguma coisa, mas na verdade o Doug Cutting, né, o cara que iniciou o projeto, deu um elefante amarelo para a filha dele, e a filha dele chamava esse elefante de Hadoop. E aí ele batizou o nome do projeto como Hadoop, e por isso está aí até hoje, né? Então, informação não tão necessária, né? Mas é bom saber esses detalhes, até que fica um pouco mais engraçado, e quando a gente vê o ícone, a gente já assimila, né? Vocês vão ver normalmente que as nomenclaturas de serviços do Hadoop têm nomes estranhos, né? Pig, Hive, tudo isso é porque realmente desde essa concepção de nomenclatura, os outros projetos, quando estavam embarcando a ideia dentro do Hadoop, também começaram a utilizar nomes engraçados, né? Pig porque é uma programação meia porca, meia ruim, né? Então a gente tem um correlacionamento. Então, por aí vai, tem muitos mais outros aí com nome um pouco estranho, né? O que é um cluster de computadores, né? Então eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu fiz no meu canal, que dá um resumo breve, né? Para a gente também não estender muito nesse ponto, mas é um ponto muito importante. Para entender o que o Hadoop faz, para entender
como ele trabalha, como ele processa, é muito importante entender o conceito de clusterização, né? É até uma certa um paradoxo que a gente tem hoje cluster. Quando a gente fala de cluster dentro do mundo da modelagem, a gente está falando de agrupamentos, né, informacionais, onde a gente consegue definir grupos ou tipos, né, de massas, né, de amostras. Então, cluster de computadores é quando a gente tem a integração de algumas máquinas dentro de uma rede, né? Então, no mais simples, né, mais simplesmente falando, são máquinas integradas por uma rede de computadores. Basicamente é isso. Vou mostrar para vocês esse vídeo. Deixa eu ver se ele vai abrir. Geralmente, os seus ganhos, né, a ideia é que a gente tenha um custo reduzido por conta de ter uma escalabilidade horizontal, como eu falei até em algumas aulas atrás. Então, a escalabilidade horizontal, a gente pode adicionar novas máquinas para expandir armazenamento e processamento, né? Então, hoje o conceito no mercado é muito aplicado para essas duas necessidades. Quando precisamos, por exemplo, de um banco de dados que precisa processar, que precisa armazenar muita informação, hoje quase todos os bancos são clusterizados, são escaláveis, né? Então, essa escalabilidade horizontal dentro de um banco de dados é quanto mais armazenamento eu precisar, mais nodes eu aplico, e aí eu utilizo o espaço em disco, né, os recursos de armazenamento daquela nova máquina como um todo, né, como um geral, sendo gerenciada por serviços de gerenciamento de armazenamento. Quando eu preciso de mais processamento, eu adiciono novas máquinas e eu utilizo o recurso de memória, recurso de processamento, recurso de vCores e por aí vai, né? Então, a gente tem essas duas linhas, tanto que clusters Hadoop normalmente podem utilizar os dois consumos ao mesmo tempo, né? Então, é factível também de ser aplicado assim. Então, a gente sabendo o que é cluster, entendendo um pouquinho dessa história, a gente entra no mundo das distribuições, né? Então, as distribuições Hadoop, como eu falei, ela começou com essa movimentação do mercado de grandes players, né, grandes empresas, viram uma oportunidade de negócio, viram uma oportunidade de presença no universo de tecnologia, né? Então começaram a validar e entender como poderiam disponibilizar esses pacotes, né? Então as distribuições, né, as empresas que começaram essa estratégia, a primeira delas foi a Pivotal. A Pivotal é uma empresa canadense, né? Ela é bastante forte hoje com alguns produtos. A Pivotal, no começo da estratégia, criou toda uma estruturação de consumo do Hadoop integrado com alguns recursos de um banco de dados chamado Greenplan, né? E aí a Pivotal tinha esse serviço, esse banco de dados já era em formato escalável, e houve uma negociação entre a Pivotal e a Dell EMC via VMware. E a VMware ela foi uma integradora dessa suíte, né? Então, o que aconteceu depois? Posteriormente, a Dell, se eu não me engano, teve uma compra de uma parte da Pivotal, e aí a Dell comprou, na verdade, a EMC, né? E aí fazem uns 6, 7 anos que a Dell comprou a EMC, e aí agora, com essa fusão, a Dell hoje distribui uma das poucas distribuições Hadoop que provê quase todos os serviços de infraestrutura e plataforma, né? Então, eles têm serviço de armazenamento, serviço de storage, serviço de site recovery, eles têm serviços de integração com APIs, então eles têm muita coisa. E hoje a suite é vendida com um produto que chama Islo, né? E esse Greenplan, que é um banco de dados MPP similar a um Teradata hoje, a um Exadata. Após isso, começou a ter também a distribuição do lado da nuvem, né? No caso, a primeira, né, dela foi a Amazon, com o EMR. Então, o EMR, o EMR, né, foi um pacote, né, um empacotamento do Hadoop com o seu core de funcionamento e com alguns recursos voltado a multiparalelismo, né? Então, ele já trazia embarcado a suíte MapReduce em conjunto também com o Spark, que basicamente é uma distribuição, né, é um outro projeto que utiliza o MapReduce como motor, só que faz todo uma otimização de paralelo de processamento, uma otimização de recursos de memória. Então o Spark hoje talvez é a moeda mais forte do mercado aí quando a gente fala de processamento. E é onde está presente na maioria das plataformas, das soluções, porque ele é um pouco mais versátil e ele está totalmente embarcado em grandes produtos, né, como Databricks,
como esses componentes da nuvem, né? Então, quando a gente utiliza o processamento Hadoop, respeitando o core Hadoop e implementaram isso de maneiras estratégicas. Então, por exemplo, o EMR vendia isso como um processamento, né? Basicamente como processamento. A Google, ela vendia isso no formato um pouco mais integrador. Então, eles tinham ferramentas de qualificação de dados, ferramentas de visualização e colocava o motor do Hadoop como armazenamento ou mesmo processamento paralelizado. Eu acho que desses três players, eu vejo que o que teve um pouco mais de cuidado e um pouco mais de preocupação em entregar algo maior, né, algo mais abrangente, foi a Azure, da Microsoft. Porque a Azure criou um componente, né, embarcado chamado HD Insight. Esse componente tem embarcado outras features, outras funcionalidades, né, que possibilitam engenharia, que possibilitam estruturação de pipeline, que possibilitam orquestração. Então, esse universo do HD Insight é bastante ativo hoje no mercado. Sempre que entramos em estratégias Big Data, sempre que entramos em fluxos de dados, em pipelines de diversas velocidades, é muito embarcado o HD Insight. E também a Azure e a Microsoft eu vejo como sempre foi a empresa com melhor recurso de desenvolvimento, né? Então, desde a IDE até mesmo recursos de configuração de API, recursos de rede, quando a gente está falando do universo de desenvolvimento, universo de prototipação de aplicações, de criação de produtos, criação de ferramentas, de tecnologias, a Microsoft é bastante robusta nesse sentido, né? E ela sempre fez todos os componentes que estão embarcados na plataforma cloud ser integrado com quase tudo. Então, hoje eles têm uma plataforma bastante versátil, e bastante abrangente. Eu acho bem bacana. Por último, né, eu trouxe a Cloudera. Lá há uns 5 anos atrás, acho que foi até um pouco, não, 3 anos atrás, houve a fusão da Cloudera, né? Então a Cloudera comprou, né, a Hortonworks. Então a gente tinha duas grandes distribuições concorrendo no mercado brasileiro. A primeira delas era a Hortonworks, né? E a segunda era a Cloudera. As duas, se eu não me engano, são americanas, não lembro direito, né? E aí as duas tinham estratégias similares, porém eu via que a Hortonworks era muito mais inteligente em relação a programas, em relação a dados, né? A Cloudera trazia estrutura, trazia arquitetura, trazia todo um conhecimento, né, a nível de gerenciamento de projeto, a nível de consultoria, e a Hortonworks, cada vez mais em seu laboratório, em suas estratégias, criavam produtos, criavam tecnologias que poderiam ser embarcadas tanto no Hadoop como também ser vendido separadamente. Então a gente teve uma grande evolução dos dois lados. E aí, após essa fusão, eu percebi que a Cloudera tomou a frente da visão de estratégica, né? E tudo que era estruturado dentro da Hortonworks virou o core, né? Então, assim, o modus operandi do lado de criação de produto, do lado de criação de tecnologia, de maturação de ferramenta, ficou meio seguindo o fluxo da Hortonworks. E a Cloudera hoje ele é vendor, né? Ele é a marca mais forte naquele momento, né? Eu acho que é a marca mais conhecida, se eu não me engano, no Brasil, eles dominavam mais de 60% dos clusters Hadoop do Brasil, né? Na última estimativa que eu fiz. Então, assim, era bem presente mesmo. Porém, muitas pessoas, até mesmo clientes que tinham a Cloudera lá, preferiam Hortonworks por muitos sentidos, né? Mas aí, depois dessa fusão, tudo se resolveu e eu vejo hoje a Cloudera como uma das distribuições mais maduras, mais ativas no mercado de dados mundial, né? Então, eles têm uma estratégia bastante legal e eu acho que ajuda muito, tem ajudado muito em diversos outros conceitos. Um pouquinho de como é estruturado, né, como pode ser feito lá dentro de cada uma distribuição. Então, olhando para o EMR, basicamente a gente tem o S3 aí embaixo, aí, né, que é o componente de storage, de armazenamento, e o EMR faz essa integração com o S3, podendo substituir o HDFS pelo S3. Então, o custo fica muito mais reduzido e eu só vou utilizar o core mesmo de processamento, ou Spark ou MapReduce, para fazer a transição, né? Então, é um recurso bastante utilizado e que ajudou muito a cada vez mais aumentar o consumo de Hadoop nas estratégias. A Google, ela usa algo bem parecido, né? O Dataproc, a gente o componente chama Cloud Dataproc. Ele também é um módulo, né, embarcado de MapReduce Spark. Em relação a custo,
eu vejo uma certa vantagem dos produtos da Google, tá? Até em relação a Azure também. Então, quando a gente olha para custo, quando a gente olha para uma solução limpa e tendo toda a integração e toda a compatibilidade com os outros serviços, eu vejo a Google bastante interessante, né? Vocês verem aí que a gente tem, por exemplo, o Bigtable, né, que ele representa a mesma estrutura de um HBase, que é um dos serviços embarcados dentro do pacote Hadoop, né, do framework Hadoop. A gente tem o BigQuery, que é um serviço muito, muito bom aí da Google, né, que é como se fosse um DW escalável, altamente escalável, muito bom. E aí os outros serviços integrados que vocês percebem que a integração é bastante forte. Então essa caixinha do Hadoop passa também a ser só processamento. Então, diferente e a Azure é a mesma coisa, diferente das estratégias da Cloudera, das estratégias da Pivotal, da Dell, quando eles embarcaram o Hadoop na nuvem, foi muito para processamento, que teoricamente é o maior ganho, né, de se ter Hadoop dentro de um ambiente. Então, a velocidade aumenta, o multiprocessamento aumenta, a gente pode ver aí o Hadoop nessas soluções como um processador de dados, como um triturador de dados, né? Que aí toda a parte mais pesada ele faz esse processamento e a gente pode criar vários steps de evolução da informação e cada step de processamento a gente chama essa caixinha do componente, né? Então, dentro do HD Insights, você tem aqui o Spark, né, entrando com uma linha de infraestrutura como serviço, gerenciado, né? E a gente tem o HD Insights. Aqui é até uma evolução de um componente mais novo, né? Quando a gente começou lá atrás, a gente só vendia infraestrutura como serviço. Então, era necessário embarcar uma virtualização trazendo um Cloudera, trazendo um Hortonworks, uma imagem, né, um sandbox da Hortonworks, e processar dentro da nuvem. E aí a nuvem fazia a gestão de escalabilidade, auto-scaling, né, tudo para a gente. Mas, basicamente, a gente estava comprando a virtualização, não tinha um gerenciamento interno na virtualização. Depois disso, a gente entrou na ideia de já ter um ambiente mais gerenciado, com o PaaS, né, que seria a plataforma como serviço. Hoje, o Databricks está vendendo muito um conceito para apartar isso. Né? Então, a gente tem cada vez mais a evolução e integração do autogerenciamento para todas as partes do processo, internamente também do pacote. Né? E aí aqui é até um negócio legal, a gente vê uma linha de Big Data Analytics, uma linha de armazenamento, né? Com o Azure Storage ou então o Azure Data Lake Storage, né? Então, aqui vocês veem um asterisco para o Spark, porque basicamente o Spark é aplicado somente para processamento SQL em determinados lugares. No caso do Databricks é exatamente isso. O Spark tem evoluído para diversas formas de aplicar, né? Tanto a nível de linguagem, tanto a nível de processamento, tanto a nível de consumo de ambientes virtualizados, né? De memória temporária. E aí a gente utiliza, no caso do Databricks, muito para Spark SQL, que é uma forma de criar queries SQL e rodar isso em MapReduce multiparalelizado. Então, a velocidade aumenta bastante. Né? E a Pivotal, ela tem toda a suíte, como eu falei. Ela traz, vocês veem o componente escuro aí, da Apache. O componente verde são da Pivotal. Então, vocês têm aí, ó, dentro de pilares de consumo e do lado da arquitetura, os componentes que são Pivotal integrados com os componentes que são Hadoop. Né? Então, foi um formato que eles criaram para vender Hadoop no mercado e já embarcar também algumas das suas suítes, alguns dos seus serviços, né? Então eles vendem normalmente, eles costumam dizer que quando se tem toda a suíte integrada, a performance é muito maior, tal, e realmente é um ambiente muito estável, né? A área de banking, a área de financeira buscou muito as soluções da Dell aí com essa estrutura. E a Cloudera é a que tem a proposta mais dinâmica do mercado. Por quê? Porque a Cloudera cada vez mais está modularizando seus serviços, né, seus produtos. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão apartando o core principal, Hadoop, e levando componente a componente. Quando a gente está precisando de um ambiente para mensageria, um ambiente para barramento de eventos, a gente vai olhar para Kafka. Então, dentro do Kafka, a gente precisa de alguns gerenciadores de streaming, alguns gerenciadores de outros fluxos. Então, a Cloudera começou a desmembrar isso. Tanto é que o pacote novo, a partir do 3.1, já tem uma certa modularização bastante flexível, né? Core e armazenamentos, né? Então o Zookeeper, ele é um serviço para orquestração de diretórios e também gerenciamento de snapshots, né? Então ele faz uma supervisão em máquinas. O que é essa supervisão?
ele valida para mim quais as máquinas estão ativas. Então, a partir do momento que uma máquina fica fora, o Zookeeper aponta que aquela máquina está em heartbeat, né? Ou então está com algum problema de conectividade. E aí o processamento para de chamar aquela máquina para fazer para utilizar algum recurso, né? Então, o Zookeeper normalmente é o primeiro serviço a ser instalado dentro de um framework Hadoop, né? Porque ele é o cara que valida as máquinas e ele tem também algumas outras funcionalidades, como eu disse. Ele pode gerenciar diretórios, né, das outras máquinas. Então, por exemplo, se eu estou criando um processamento distribuído em várias máquinas, só que esse processamento é altamente volumoso e eu vou ter outros jobs rodando em paralelo, o Zookeeper separa, né, bloqueia, né, faz um bloco dessa camada de armazenamento, dessa camada de processamento e consumo em memória, faz um bloco para que não haja concorrência ou não haja perdas em relação a outros jobs. Então, ele tem todo um fluxo de cuidado da transação dentro das máquinas também, além dessa parte da supervisão. O MapReduce, ele é o core de processamento, então é tudo desenvolvido em Java, então a linguagem Java foi construída toda uma escalabilidade, classes, métodos, né, usando todas as boas práticas de orientação a objeto. Então foi modularizado diversas libs, né, diversas bibliotecas específicas para cada necessidade. Então, dentro do conceito MapReduce, a gente tem a primeira fase, que é mapear a informação, que é identificar a chave, que é identificar toda a estrutura que a gente precisa, e o Reduce é quando a gente começa a agregar, quando a gente começa a sumarizar. Então, o recurso de MapReduce é muito forte. Até complementando uma dúvida que foi feita lá atrás, a gente estava falando, mas será então que, como que eu vou fazer a agregação se o Hive não suporta? Na verdade, quando o Hadoop foi pensado e foi implementado, quem tinha que fazer a agregação, quem tinha que trabalhar, quem tinha que realmente aplicar as coisas, era dentro do MapReduce. Mas o que é esse MapReduce? É você desenvolver o código Java e pegar o script A e pegar tabela A, fazer todo um tratamento via os recursos de programação. Então, quando a gente faz isso, quando aplicamos dessa maneira, é muito bom o processamento, é muito mais performático. Por quê? Porque a gente consegue customizar no detalhe a necessidade daquele dado, daquela informação. Quando a gente dispara um HQL dentro do Hive, ele vai decodificar aquilo, ele vai gerar as métricas, ele vai gerar as variáveis de ambiente e ele vai disparar uma conta automática em cima de alguns cálculos que foi feito automático para ser executado pelo MapReduce. Né? Então, muitas vezes, quando a gente executa uma query que a gente estima que vai ter, por exemplo, existe um cálculo dentro do MapReduce que ele estima quantos map e quantos reduce ele pode precisar para fazer todo o tratamento daquela informação. Né? É como se fosse um plano de execução que ele cria. E aí, esse plano de execução do MapReduce, às vezes erra o cálculo. E o que acontece muitas vezes? Às vezes, erra o cálculo não, às vezes ele limita o cálculo lá por conta da definição, e quando ele chega numa determinada fatia de informação, ele para. E aí ele entra em flush. Esse flush termina o embaralhamento, e aí ele processou muito bem até chegar a 50 maps, por exemplo, e aí quando eu não tenho mais maps, não tenho mais reduce para processar, ele faz isso com a memória que vai permitindo. Né? Então, o controle de memória acaba a partir do momento que essa minha configuração se esgota. E como fazer isso de forma otimizada para a quantidade de dados que eu estou utilizando? Aí é muito relativo. Aí a gente pode aplicar configurações de ambiente, a gente pode aplicar configurações de processo, a gente pode aplicar configurações dentro do processamento específica para aquela variável, para aquele ETL que seja, entendeu? Então, assim, saber utilizar o MapReduce, saber utilizar o Hive, faz toda a diferença em ambientes maduros de Big Data. O Yarn, ele é um cara que faz toda a gestão de memória e containerização do ambiente. Então, o que é isso? Ele aloca, a partir do momento que é disparado um job é estruturado em várias tasks, né? Então, o MapReduce vai lá e quebra aquela task em diversos mappers, diversos reduce, e cada mapper desse é dedicado a uma task. Né? E aí o Yarn, ele valida, olha, caso exista armazenamento, caso exista todos os componentes necessários, o Yarn dispara o job. Né? Então, normalmente o Yarn que faz o controle de filas, né, dentro do Hadoop, e também ele que gerencia a parte de memória. O HDFS, ele é o cara que faz todo o armazenamento. Né? Então, tudo que transita de processamento do MapReduce é internalizado dentro do HDFS.
sabendo disso, todos os recursos de replicação, todos os recursos de tratamento de lixeira, todos os recursos que a gente pode aplicar para expurgo, para várias coisas, a gente aplica no HDFS e reflete diretamente nos dados fisicalizados do que o MapReduce armazenou, né? Ingeriu. Então, esse é um cuidado muito importante, é um componente muito parrudo, muito bom, né? Tolerante a falhas. Normalmente, quando o processamento não tá gravando aquele nó por algum motivo perdeu a conectividade, caiu alguma coisa, ele rapidamente ele consegue, ao invés de dar uma exceção, ao invés de fazer alguma coisa, ele consegue muitas vezes, né, para determinados problemas, né, ele consegue muitas vezes corrigir e redirecionar essa ingestão em outros lugares, em outros blocos de memória, né? Então é por isso que a recursividade do HDFS é muito boa e ele também tem um recurso de replicação que é bastante legal. Vou mostrar um pouquinho depois como funciona o armazenamento e processamento. E aí aqui a gente tem outros serviços do universo do Hadoop, né? Então a gente tem um Dataflow, o NiFi, o Kafka, o próprio Scoop, né, que faz integração com bases relacionais, né, transacionais. O NoSQL, né, a gente tem uma Apache HBase aí que é muito forte no mercado, o Druid, que ele chegou muito integrado para stream de dados, para stream contínuo, onde eu consigo criar o LAP dentro das queries, né? Então eu tenho queries analíticas em tempo de processamento. Então é bem legal. Também o Druid é difícil pra cacete para deixar funcionando redondinho, mas resolve muitos problemas, muitos cases podem ser utilizados no Druid, né? A parte de processamento, então a gente sabe que o Spark hoje talvez a coisa mais forte do mercado atualmente, né? O Hive, né, para processamento também, mas basicamente a caixinha dele deveria ser armazenamento, né, mais para isso. Análises, né, o Superset, que é um componente que vem muito embutido dentro do Druid, é um visualizador de dashboards lá. O Zeppelin, que é igualzinho à estrutura de um Jupyter, né, de um Jupyter, quando a gente trabalha com Jupyter, se a gente precisar criar modelos, normalmente dentro do Hadoop a gente vai usar o Zeppelin. Ambari, essa coluna de governança, então a gente tem Ambari, Apache Atlas, o Registry, né, Apache NiFi Registry e o Ranger, né? Então são componentes para armazenar metadados, são componentes para fazer linhagem, são componentes que armazenam estruturas de APIs, faz autorização, e o Ambari, teoricamente, no mundo do Cloudera, no mundo do Hadoop, é hoje o gerenciador de clusters mais parrudo. Como funciona, pessoal? A arquitetura de armazenamento, tá? Então esses dois pontos, esse e o próximo slide são bem importantes para a gente entender o fluxo de um Hadoop. O Hadoop, ele tem um ponto muito forte que é o nosso armazenamento, né? Esse armazenamento, muitas vezes, utilizam diversas estratégias de replicação, diversas estratégias de duplicação, diversas estratégias de pulverização de informação, né? Então, aqui eu estou trazendo um pouquinho até para a gente demonstrar como um cluster Hadoop pode ser altamente disponível, uma estratégia de alta disponibilidade. O que é alta disponibilidade? É eu ter um ambiente que, por algum motivo, acontecer algum problema, eu não perca a velocidade de processamento, a velocidade de consumo, né? Então, eu tenho alta disponibilidade, eu consigo ter aquele dado, basicamente, ao menos replicado 2 vezes, né? Ao menos disponível 2 vezes, né? Então, existe uma estratégia muito utilizada em grandes players, em grandes empresas, né, que chama uma estratégia de armazenamento em rack. O Hadoop, ele suporta estruturas rack. O que seria um rack? Rack seria uma arquitetura de discos, né, uma arquitetura de JBoards, né, que seria discos na barriga, né. Então, uma empresa compra 10 racks lá com uma capacidade de 10 terabytes, por exemplo, né. E aí, só que ela precisa garantir que haja também disaster recovery. Então, uma estratégia de disaster recovery tende a garantir que caso aconteça um desastre, caso aconteça alguma coisa do lado A, eu tenha como manter os meus serviços funcionando consumindo do lado B, né? Então, além de um espelhamento informacional, a gente tem toda uma parte de tecnologia e arquitetura para fazer funcionar, né? Então, digamos que aqui a gente tem o lado leste e o lado oeste. Então, sabemos que a estratégia da empresa, né, gera informações e precisa pulverizar isso de forma duplicada, né? Ele precisa armazenar dentro do ambiente ativo, né, do ambiente ativo e do ambiente standby. Então, digamos que dentro do HDFS eu tenho todo o sistema de replicação, eu tenho todo o sistema de gerenciamento de diretórios, ok.
o que é possível ampliar com o HDFS dentro de um cluster Hadoop? Então, eu tenho aqui a minha fonte, né? Minha fonte informacional. Então, eu recebo informações nesse cara e no mesmo momento que eu recebo, o próprio HDFS me dá o recurso de replicação. Então, eu, por meio estratégico, por meio de arquitetura de solução, eu duplico a informação no cluster leste e no cluster oeste, né? Então, eu consigo manter uma replicação altamente disponível e também ter isso em locais diferentes, né? Então, a gente tem uma regionalidade diferente. Caso aconteça um problema num host, eu vou ter outro host ativo, né? Então, é uma forma de criar um disaster recovery, criar uma estratégia de disaster recovery, né? Então, sabendo disso, beleza. Consegui entrar, consegui desenvolver. Então, vocês vão ver que a figura mostra o processamento bem parecido, né? Quando um job é executado, existem dentro da estrutura do HDFS dois tipos de máquinas, né? O Datanode, né? Que seria onde a gente vai ter, na verdade, o Datanode ele é um serviço do HDFS que é instalado dentro das máquinas, né? Então, normalmente elas são instaladas dentro da master, né? Dentro das slaves, né? Dentro das máquinas secundárias, né? E esse Datanode, ele utiliza todo o armazenamento. Então, como que a gente normalmente precisa fazer? Acho que eu devia ter invertido o slide, tá? Era melhor ter mostrado o processamento primeiro, que vocês vão entender depois. Quando a gente precisa criar um ambiente, criar uma topologia Hadoop, é importante que a gente faça essa validação. O que vai virar Data Node e o que vai virar Master Node, que seria para processamento, para gerenciamento, né? Name Node, né, no caso. Então, dentro do Name Node, ele faz a orquestração dos meus Data Nodes, né? Então, o que é o Data Node? Ele é um serviço que está implementado numa máquina e está consumindo o espaço em disco, o espaço de armazenamento daquela máquina. E aí ele consegue se comunicar com o Name Node, né? E fazer toda a gestão da quantidade de armazenamento que está permitido. Então, se eu tenho 3 máquinas, cada uma com 100 GB, eu vou ter como um todo, né, 300 GB de armazenamento, né? Então, ele faz toda essa gestão. E aí vocês vão ver que cada server pode possuir uma quantidade de disco específica. Obviamente, é interessante criar sempre um padrão, né, de volumetria e de quantidade de disco. Mas você pode, por algum motivo, ter um disco, ter um server, ter um data node muito crítico, né, e muito mais parrudo que outros servers. Então, eu posso criar uma estratégia direcionando aquele data node com algumas segregações de processamento. Eu consigo, por meio do HDFS, separar e até pulverizar informações de lugares diferentes. Quando eu faço uma ingestão, quando eu trago a informação, o que o NameNode faz? Ele valida, né, onde estão, quais são as máquinas que estão disponíveis, e aí ele replica um pedaço daquela informação em cada um dos nodes. Então, se eu vou inserir um registro de cliente, por exemplo, na tabela, no Hive, ele vai vir aqui e vai armazenar o registro aqui, o registro aqui, o registro aqui. Normalmente, a replicação dele é múltiplos de 3, né? Que já traz uma consistência, uma redundância muito grande. Ele tem também um recurso de quando algum nó é corrompido, alguma coisa acontece, ele faz um load balance recorrente, né? De forma programada dentro do próprio software, e aí ele executa essa replicação caso esteja faltando, caso esteja corrompido, né? Então, esse formato aqui de armazenamento HDFS é muito parrudo e muito versátil. Você consegue direcionar a estratégia, você consegue segregar informações, você consegue criar parâmetros de permissionamento, tudo com essa recursividade do Data Node e os Name Nodes, tá? Eu acho que eu deveria realmente ter colocado um outro slide para o anterior, eu acabei não prestando atenção nisso, tá? Então, esse aqui seria o fluxo de armazenamento do HDFS. Todos os jobs, tudo que a gente executa via MapReduce, passa aqui por dentro. Quando temos, dentro de um ambiente, de um cluster Hadoop, temos 2 níveis de memória, né? 2 níveis de armazenamento. O armazenamento local e o armazenamento em HDFS. Né? O armazenamento local é muito dedicado a áreas que vão ter desenvolvimento, que vão colocar script, que vão executar alguma coisa, né? Então, dentro dessas máquinas, normalmente a memória de armazenamento é muito grande. Então, a gente tem um file system local dedicado para poder suportar essa grande quantidade de coisas locais, que não é muito comum, né? O que é comum normalmente quando a gente precisa processar, precisa armazenar, é utilizar o HDFS. Então, a gente tem um serviço, né? O serviço do HDFS ele tem como se fosse uma API, né? Que trabalha com GPRS, é um protocolo específico lá,
E aí essa API recebe a requisição e aí ele faz toda a acessibilidade para ser ingerido as informações dentro do data nodes que ele mapeou, né, que ele tem mapeado. Né? Então, essa preocupação, às vezes, a gente repara quando a gente precisa, por exemplo, fazer uma transformação de um arquivo do texto, aplicando muitas coisas via um shell script, alguma coisa. O que é aquilo? Por que aquilo às vezes não funciona? Porque quando a gente aplica alguma coisa a nível do local, ou dentro ou fora, geralmente ele traz o arquivo para fora da memória, executa todo o shell script e depois volta para dentro do projeto, para dentro do HDFS, né? Para dentro do perímetro lá do serviço. Então, isso daí muitas vezes derruba a máquina, isso aí muitas vezes acaba dando out of memory, né? Estouro de memória. Então, quando a gente começa a trabalhar HDFS, a gente vê algumas particularidades de funcionamento, isso que é bem interessante cuidar na hora de desenvolver aplicações. Dentro do modelo de processamento, temos aí um fluxo que eu acho que vai ficar mais claro agora falando Data Node, tá? Então eu trouxe esse exemplo aportuguesado aqui, tá? Então a gente tem aqui o client, né? Então o client seria todas as requisições externas, né? Então quando eu acesso um prompt de comando, quando eu acesso um API, quando eu acesso qualquer coisa que eu vá conseguir enviar um comando, enviar uma requisição para dentro do cluster, eu passo por essa camada. Então, entrando aqui, eu tenho dois tipos de máquinas dentro de uma topologia Hadoop, que seria a máquina master, né, a mestre, e a máquina slave, né? Então, como vocês estão vendo aqui, até dando um pouco de contexto de topologia, a máquina master ela é muito dedicada a serviços gerenciáveis, né? Então, ela tem um viés de que a gente mantenha todos os serviços, as interfaces gráficas, todos os serviços gerenciadores dentro dessa máquina master, porque ela não pode cair, ela é uma máquina que realmente precisa sempre ter um cuidado, precisa sempre ter um trabalho, talvez, de alta disponibilidade, que alguns serviços têm essa funcionalidade, aplicar isso e criar sempre uma máquina standby. No caso aqui, a secondary name node, né? Então, sempre que um name node cai, ele precisa ter um secondary name node em alguma outra máquina master instalado. Até, na verdade, se eu não me engano, o próprio Hadoop não permite ter um só. Por que isso? Porque se eu não consigo gerenciar os meus data nodes, né, as minhas máquinas para armazenar, eu não consigo fazer nada. Então, sabemos que o MapReduce utiliza o próprio data node, utiliza a memória de processamento do Hadoop para fazer processamento, para fazer orquestração, para fazer flush. Sempre que dispara o MapReduce, ele vai orquestrar a informação por meio da memória e do armazenamento que ele possui. Quando o name node está fora, quando ele está inativo, eu não consigo fazer mais nada. Então, meu cluster para. Né? Então, de forma mais crítica possível, dentro de um ambiente Hadoop, essa preocupação da comunicação dos name nodes com os data nodes. Né? E aí, dentro do processamento, quando a gente dispara um job, quando o YARN valida lá a memória e tal, faz todo o trabalho a nível de componente, a nível de recursos, né, do ambiente para poder fazer a execução daquele processo, todos os processos das tarefas é esse cara aqui, o Job Tracker. Né? Então, o Job Tracker, ele faz o cálculo, ele faz alguns recursos para poder quebrar aquele problema em passos. Né? Então, sempre que a gente executa uma query, executa alguma coisa no MapReduce, no Hive, ou executa algum script dentro do Hadoop, ele converte aquele MapReduce, o MapReduce aciona o Job Tracker, né, que é um componente do MapReduce, e esse componente, ele valida, olha, esse seu problema, eu vou quebrar ele em 10 tarefas. E aí ele distribui aquilo dentro dos nodes de processamento, né? Então, ele faz essa comunicação tanto entre a memória como o processador, né? E aí ele fica fazendo essa comunicação. Então ele dispara. Aí tem um ponto que é bastante interessante. Quando eu crio uma fila, digamos que eu tenho uma fila de produção. Vou usar essas duas máquinas. Né? Então essa fila é a fila prioritária, a fila que está dando coisas de produção, né? Então eu vou ter essas duas máquinas. Eu consigo, por meio de configurações, definir que a minha fila só use 50% de hardware. Né? Então, o que vai acontecer? Essa minha fila, ela vai poder utilizar essas duas máquinas, essas dois slave aqui, para processamento. E vai acabar ignorando essas outras duas. E aí a gente pode dizer que a gente tem uma segunda fila que é para homologação. Tá? Então é até um conceito bastante usado no mercado. Aí dentro de homologação, eu vou usar 25%. Né?
que aí ele pode dedicar nessa máquina, tá? Pode ser que a orquestração do job track e do name node seja diferente, vai depender onde a informação vai estar armazenada, né? Esse controle a nível de qual node, qual espaço físico eu vou colocar a informação, não dá para fazer, porque exatamente você acaba quebrando o gerenciamento do name node, a orquestração aí de armazenamento do HDFS, né? Mas aí, digamos que de forma analógica, para visualizar, a gente tem isso. E aí a gente coloca esse último node aqui, esse último recurso, né? Vamos olhar como recurso, para desenvolvimento, né? Então, esse último recurso de dev, ele também vai ter 25%, né? E o que acontece aí? Digamos que eu, com uma massa de dados, uma volumetria de, sei lá, 10 bilhões de linhas, né? 10 bilhões de linhas, para executar em 25% de hardware, né? Com, às vezes, muitos outros processamentos paralelizados de outros desenvolvedores de outras áreas. O que vai acontecer? Esse meu processamento, se ele não quebrar, se ele não der estouro de memória, ele vai demorar muito mais que o normal, né? E aí é nesse momento que a gente tem todo o cuidado de administração, de orquestração, de cuidado com a memória, né? Para que seja definida essas filas e que essas filas sustentem os processos, né? Então, quando começa a alocar, quando começa a dar pico de processamento, quando começa a dar pico de armazenamento, existem diversas flags e diversos alertas dentro do Ambari, que eu vou mostrar lá no final para vocês, que ajudam nessa validação, tá? Então, basicamente, a gente tem dois tipos de máquina, master e slave, né? Dois subserviços gerenciadores. O name node é um subserviço do HDFS, o job tracker é um subserviço do MapReduce. Então, o name node orquestra e gerencia os data nodes, que é o serviço que consiste em replicar, em armazenar as informações. Então, todo o I/O de dentro de um Hadoop é gerido pelo Datanode, né? E o Job Tracker é o cara que vai quebrar e vai estruturar as tarefas aí a serem executadas. Tudo isso utilizando Mapper ou Reduce, né? Então, qualquer coisa que vocês rodem no ambiente, qualquer coisa que rodem a nível de HDFS, a nível de processamento, vai virar Mapper Reduce. Então, às vezes, eu queria fazer um count numa tabela. Às vezes não é o mais rápido, às vezes você pode, sei lá, usar outros recursos, né? Usar algumas outras coisas, porque muitas vezes você pode perder tempo, porque até a aplicação disparar, chamar o Yarn, fazer toda essa gestão de recursos, demora um pouquinho. Não que o processamento demore, mas até fazer tudo isso demora um pouquinho. Então dá aquela percepção de que o Hive está lento, coisas do tipo, tá? Então é um cuidado que é importante ter. Ações de usuários de segurança. Então eu vou trazer um pouco de como o mundo de Hadoop pode ter um cuidado a nível de segurança e a nível de perimetrização de acessos, né? Então sabemos que dentro do mundo de segurança é muito importante a gente disponibilizar as informações para no momento certo, né? Além de a gente falar de ciclo de vida do dado, mas também para as pessoas certas, né? Para as pessoas com as permissões certas. O que a gente consegue com isso? A gente consegue ter democratização, a gente consegue ter segregação. Então, essa preocupação de integrações e a segurança é muito importante. Dentro do Hadoop, os dois componentes bastante utilizados e mais conhecidos, assim, quando a gente está falando de uma arquitetura para segurança, é o Apache Ranger e o Apache Knox, né? E aí eu coloquei ele numa caixinha de componentes internos, né? Então, esses componentes internos, quando a gente faz a instalação. Então, quando eu instalo o Hadoop, eu já tenho disponível esse serviço para me habilitar, né? Ou não. Ou configurar, fazer algum uso ou não. E os componentes externos são componentes implementados em outros ambientes, em outros hosts, ou basicamente separado do pacote Hadoop, né? Então eu posso ter uma máquina instalado, por exemplo, uma biblioteca para fazer leitura de arquivos que não seja necessariamente do Hadoop, né? Claro que aí a gente tem boas práticas, tem algumas coisas que são necessárias validar a nível de arquitetura. Mas aqui vocês vão ver os componentes que mais aparecem quando a gente está falando de integração de usuários e segurança. Então, quando a gente cria um cluster Hadoop, normalmente esse cluster ele vai se comunicar com diversos sistemas, ele vai se comunicar com diversos ambientes, né? E muitas vezes a estratégia do cluster Hadoop é que ele seja o ambiente Big Data, né? Então a empresa tem o seu DW, a empresa tem as suas ferramentas de armazenamento, tem as suas ferramentas de análise, né? Tem um MicroStrategy, algumas ferramentas aí,
e eles precisam implementar um novo ambiente Big Data. Então, eles optam por implementar toda a suíte da Cloudera, por exemplo. Então, vão trazer todo o Hadoop, né, diversos serviços, diversas coisas. Ok, feito isso, o que é necessário fazer em relação aos serviços e aos ambientes que já existiam ali? É necessário que a gente utilize todo o controle e o compliance de segurança de grupos de usuários da empresa, né? Que a empresa já utiliza. Qual que é a ferramenta mais utilizada do mercado? Eu acho que o Active Directory é algo que ele está no patamar de um Linux, né? Todo mundo, indiscutivelmente, utiliza Active Directory. Tem algumas outras ferramentas, mas não chega nem aos pés da confiabilidade e da recursividade que um Active Directory dá. Então, o Active Directory é um gerenciador de diretórios, um gerenciador de recursos de máquinas, né? Então, ele faz o gerenciamento de domínios, ele faz um gerenciamento de florestas de redes, ele faz um gerenciamento muito amplo virtual. Então ele consegue olhar para todos os rostos, ele consegue gerenciar todos os DNS, todos os domínios, todos os firewalls. Então o Active Directory é um centralizador muito bom. E dentro dele existe o recurso de adicionar e gerenciar grupos de usuários. Então, por que isso? Porque é exatamente a máquina master da rede. É aquela máquina que olha para todas as máquinas da rede. Ele é o supervisor geral de tudo que está integrado na rede dentro da corporação, né? Dentro das redes da corporação. Então, essa máquina, basicamente, ela recebe todos os usuários e grupos que são implementados. Quando você entra numa corporação, quando você é contratado, uma das primeiras etapas que é feito para a criação de acesso é exatamente a adição do teu cadastro dentro do Active Directory. E aí é onde é gerado o teu usuário, é onde é gerado a tua senha de rede. Então é nesse cara que começa a sua história, né? E aí, para vocês entenderem, quando a gente traz um ambiente novo, Big Data, um novo Hadoop, a gente tem dois caminhos. Ou utilizar todo o domínio, todos os grupos de usuários que já existem em outros projetos, né, que já existe dentro da estrutura do ambiente, que pode ter, por exemplo, alguma defasagem, que pode ter uma bagunça, né, pode ter algumas limitações, né, de permissionamento dentro desses grupos que já são pré-existentes. Ou a gente pode criar e recomendar novos grupos de usuários. Então, o porquê disso? É um ambiente novo, tem pouca gente com expertise, é um ambiente que vai começar com projetos pilotos, então não faz muito sentido eu abarrotar de usuários, abarrotar de pessoas que vão ter acesso, sendo que eu ainda preciso validar quem realmente vai ter acesso, quais áreas vamos conversar. Eu ainda estou em momento estratégico de definição de compliance, agora com esse novo ambiente. Quando a gente implementa um novo ambiente, existem diversas questões de diretrizes, de compliance, para ser pensada, né? Então, quando a gente faz isso, a gente tem essas duas maneiras, ou utilizar todos os objetos que estão lá dentro do Active Directory, né? Ou a gente criar grupos específicos para o ambiente novo, né? E aí gradativamente ir trazendo os ambientes que já existem. Eu gosto mais da segunda opção, né? Então, por isso que eu estou trazendo para vocês aqui como seria uma abordagem desse tipo. Então, por exemplo, eu quero ter 4 níveis de pessoas, 4 níveis de perfil dentro do meu Big Data, dentro do meu Hadoop, dentro do meu ambiente Big Data Hadoop, né? Então eu preciso de administradores, que são as pessoas que vão gerir e vão administrar o ambiente, né? Eu preciso de desenvolvedores, que são as minhas squads, que vão utilizar o dado para poder criar aplicações, gerar tabelas. Eu preciso de prestadores, que provavelmente vão ser pessoas temporárias, né? São colaboradores e desenvolvedores também, mas eles não estão dentro do meu pool de confiabilidade, eles são temporários. E consumidores, que seriam as áreas usuárias, as áreas que vão visualizar, que vão utilizar a informação de forma mais consultiva, digamos assim. Então, para cada um desses grupos, eu tenho uma recomendação. Então, o grupo de administrador é destinado aos usuários que poderão acessar, ler. Basicamente, é os caras que vão fazer tudo, que vão cuidar de tudo, vão administrar, vão gerir, vão armazenar, vão criar práticas, políticas e por aí vai, né? Então, esses caras são o grupo 1. Grupo 2 são os desenvolvedores, né? As pessoas, funcionários que estão dentro de squads, que estão consolidados numa estratégia de dados, precisam criar pipelines, precisam criar estudos, né? Fazer análise. Então, esses caras são os caras que vão estar com a mão na massa, teoricamente. Aqui a gente tem os contratados, os caras que vão trabalhar muito forte com dados, vão trabalhar com, muitas vezes também, com acesso, com ajuste, com infra, né? Então a gente pode ter essa flexibilidade, né? Mas são mais pessoas temporárias que não fazem parte do quadro de funcionários da empresa, né? E aí, por último, a gente tem os consumidores, que é as pessoas que vão consumir, que vão enxergar aquela informação, que vão utilizar,
né? Então, quando a gente vem num ambiente Hadoop novo, que está sendo integrado, então um dos passos a ser feito é essa integração de usuários. Então, a integração de usuários, para que eu consiga fazer isso, primeiramente eu tenho que ter os grupos de usuários definidos, né? Quais são os perfis que eu vou trazer para dentro do ambiente, quais os perfis que eu vou dar acesso. E aí a gente entra no nível de autenticação e autorização. Então, o que faz a autenticação e o que faz a autorização? Seria, no caso, o Kerberos fazendo autenticação e autorização e auditoria, né, de forma simples, é o Ranger, tá? Então, vocês vão ver aqui, digamos que eu tenho um nível de consumo desse ambiente, e aqui eu tenho várias áreas utilizando, então eu tenho diretoria, eu tenho área de negócio, eu tenho área operacional utilizando, né? Então eles vão fazer o quê? Eles vão acessar uma máquina que vai permitir o acesso externo à rede, né? Então, muitas vezes é uma ou duas máquinas somente que a gente dá acesso externo à rede, né? As outras máquinas ficam fechadas, perimetrizadas, né? Para que a gente não tenha ataques exteriores. E aí, digamos que também eu tenho vendedores na rua fazendo consultas, ou então analistas na rua trabalhando com aplicativos mobile e eles precisam acessar. Então, digamos que aí são meus consumidores, né? Eu tenho meus consumidores. O que acontece primeiramente para me criar uma estratégia de segurança e de acessibilidade? Quando a gente fala de rede mesmo, né? O Apache Knox, ele entra como um gateway de perimetrização. Então, o que seria esse gateway? Seria um funil, né? Esse gateway é basicamente um funil que vai receber todas as requisições do cluster. Então, tudo que vier fora da rede, quando o cara não está logado dentro do ambiente, tudo que vier de fora da rede, ele vai passar por esse gateway, por esse perímetro de segurança, tá? Então, o Knox ele funciona dessa maneira. Muito aplicado para realmente aplicações mobile, coisas do tipo, né? Então, quando a gente tem dois níveis de autenticação até chegar na informação, tá? Primeiro, a gente precisa passar, digamos que eu estou acessando. Então, a etapa 1 é essa, acesso, tá? A etapa 1 é acesso. A segunda etapa é a hora da autenticação. Então, é nessa hora aqui, o meu usuário bate dentro de um host Kerberos, né, de KGB, a gente chama de KGB, dentro de um KGB lá do Kerberos, dentro de um host de validação, ele autentica para mim se eu tenho um acesso permitido, se existe essa permissão para esse usuário, né, para mim e para esse usuário, no caso, e ele vai e confere lá no Active Directory outras permissões. E aí existe um cross entre essa aplicação e essa aplicação. Isso chama de Trust Validation, que é quando eu faço uma validação dupla em dois ambientes para poder dar permissão. E esse carinha aqui, ele é o cara mais usado hoje no universo de Linux, tá? No universo de Unix. Então, todas as soluções, tudo que a gente faz, a gente passa por esses caras de Kerberos, quando a gente está falando de segurança corporativa. E esse cara ele tem uma funcionalidade de gerar uma keytab. Essa keytab é como se fosse um arquivo que cria um tempo de sessão para você navegar dentro do ambiente. Então, digamos que eu vou acessar uma aplicação, eu vou fazer a leitura de uma tabela. Eu vou lá, faço esse processo, e aí eu consegui a minha autenticação, ele gerou minha keytab. Qual que é o próximo passo? Ele vem e passa nessa parte aqui. Ele vai lá na minha aplicação no Ranger, né? E aí o Ranger vai acessar o esquema A e a tabela B. Ele não pode acessar a tabela A. Tá? Então, quando eu faço uma query, digamos que a minha query desceu para dentro do Hive, né? Chegou aqui no Hive, eu não vou conseguir acessar, porque a autorização não deixou. Mas se eu tiver acesso, então eu vou pegar essa informação e vou conseguir consumir ela. Então, o que acontece? Esse aqui é o fluxo de acesso e de permissionamento até chegar na informação. Então, quais seriam os níveis de informação que a gente tem? A gente pode ter APIs, a gente pode ter interfaces gráficas para fazer query dentro do Hive, né? No caso, a gente tem aí diversas maneiras de fazer isso no mercado. A gente pode ter um diretório no HDFS, que eu tenho um arquivo específico lá que eu armazenei. Eu posso ter tabelas no Hive, eu posso ter aqui HBase, né? Então, assim, o nível de acessibilidade vai ampliando bastante. Só que sempre que você vai entrar no cluster, você passa por isso. Então, o cluster é isso aqui, ó. O cluster é esse barramento aqui. Até aqui, se eu não tiver aceite em autenticação, se eu não tiver aceite em autorização, eu não consigo acessar os dados, né?
Aí existe uma limitação a nível de autorização que o Range não cobre todos os serviços, né? Tem serviço que ele não tem formas de gerenciar. Então, quem faz esse controle de acesso é o Kerberos. Por isso que existe essa dupla camada de acessibilidade, porque o Range realmente não cobre todos os serviços e as mecânicas que ele cobre são até limitadas para alguns serviços, né? Aí, por isso que se cria essas duas coisas, tá? Então, é uma forma de vocês enxergarem toda a estruturação de segurança de um ambiente Hadoop, tá? Então, acessos de usuários. Usuários e acessos, essa primeira camada. Perímetros e permissões. Então, essa segunda camada, onde a gente tem todas as ferramentas que faz validação de usuário, faz autenticação de KeyTab, faz a autorização, auditoria de acesso de permissões, né? E a gente tem a camada de informacional, que é onde eu tenho os níveis de acessibilidade para leitura, para escrita e para delete, ou, por exemplo, para updates, né? Então, é a hora que eu preciso acessar a informação. Espero que eu tenha conseguido contar a história do Hadoop para vocês. É um framework altamente interessante. Vocês vão ver serviços para diversas coisas, né? Então, eu tenho serviço para linhagem de dados, para governança, eu tenho serviços para mensageria, para eventos, eu tenho serviços para multiprocessamento, eu tenho diversos serviços. Então é isso, pessoal. Demonstrei aqui o máximo que deu. Espero que tenha ficado claro aí o máximo das explicações. Agradeço demais aí a presença de todos e vamos para a nossa última semana aí. Muito obrigado, viu, pessoal? Boa semana aí, bom término.